Fala galera, aqui é o professor Rafael Medeiros e aqui você vai encontrar muito conteúdo, tá? Dentre eles, vocês vão encontrar muitas resoluções de questões de vários vestibulares do Brasil, inclusive do Enem, tá? Fica com essa resolução aí. A figura representa de forma esquemática um dispositivo capaz de regular a intensidade do brilho de uma lâmpada. Esse dispositivo é constituído de dois resistores em forma de fio, R1 e R2, ambos feitos de um mesmo material e com a mesma área de secção transversal. O resistor R1 tem um comprimento L e o resistor R2 tem um formato semicircular e um comprimento 4L. Nesse dispositivo, o que controla o brilho da lâmpada é o ponteiro P, que pode fazer o contato com o resistor R2 em qualquer ponto localizado entre os seus extremos 1 e 2. Aí ele mostra aí um circuito representando ali uma resistência de uma DDP de 120 volts, duas resistências R1 e R2, a lâmpada. Aí ele diz o seguinte: quando o ponteiro faz o contato com o ponto 1, a lâmpada é percorrida por uma corrente de 0,3 ampere e apresenta o seu brilho mínimo. Quando o ponteiro faz contato com o ponto 2, a lâmpada é percorrida por uma corrente de 0,5 ampere e apresenta seu brilho máximo. Desconsiderando a resistência dos fios de ligação, sabendo que o sistema está ligado a uma diferença de potencial de 120 volts, a resistência elétrica dessa lâmpada é de... Então ele coloca lá alguns valores de 200 a 500 ohms. E aí a gente vai precisar responder quanto vale a resistência dessa lâmpada. Vamos lá. Vou deixar aqui para vocês de esqueminha. Vamos aqui para o quadro para a gente tentar entender o que vai acontecer. Essa é uma questão muito boa, né? Uma questão que pede o valor da resistência ali de uma lâmpada e me dá duas condições. Não sei se vocês viram, mas ele disse que a resistência R1 ela era proporcional a L, né? Deixa eu só voltar aqui para a tela aqui. Ele fala ali em cima que R1 era proporcional a L e R2 era proporcional a 4L, tá? Como tá ali no texto. Ou seja, R1 era proporcional a L e R2 era proporcional a 4L. Bem, nós sabemos que a resistência elétrica ela pode ser calculada como sendo ρL sobre A. Então a resistência é proporcional ao comprimento, então nesse caso ele está me garantindo que o valor de R2 é 4 vezes o valor de R1. É isso que ele me garante com a relação entre os comprimentos. O que é que eu vou fazer aqui no quadro? Coloca a tela toda para mim aqui. Olha só. A gente tem duas condições ali. Ele ligar em 1 e ele ligar em 2. Ele diz que quando ele liga em 1, a corrente que circula, ela vale 0,3 ampere. Eu não sei se vocês entendem quando ele liga em 1 ali, naquela figura. Mas deixa eu dizer a vocês uma coisa. Ó, bota na tela para eles ali a figura toda lá. Pronto, deixa assim, pode deixar assim. Vocês estão vendo ali que ele tem uma lâmpada aqui embaixo, né? Ó. Aí ele coloca uma resistênciazinha ali que ele chamou de R1, né? Aí ele pega um fio, aí ele faz assim com o fio, né? Ó. Aí desce, e aí ele tá ligando em 1, se ele tá ligando em 1, esse pontinho aqui, então a resistência elétrica quando liga em 1, é essa resistência toda que tá aqui assim, ó, certo? Ó, aqui ele bota esse comprimento aqui seria esse comprimento inteiro aqui, ó. Certo? E aí, ó, mais a lâmpada aqui, ó. Veja só, nessa ocasião, se a gente aplica aqui a primeira lei de Ohm, bota para o quadro aqui, eu teria U igual a R vezes I. Nessa situação a gente está ligando ali em 1, a DDP seria 120, a resistência seria a resistência R1 mais a resistência R2 mais a resistência da lâmpada que ele está querendo, vezes a corrente que é 0,3. Nessa ocasião, ó, 120 dividido por 0,3
seria equivalente a 1.200 dividido por 3, que é exatamente igual a 400. Então, eu teria aqui 120 por 0,3, 400. 400 seria equivalente a R1 mais R2 mais R3. Só que eu sei que R2 é 4R1, né? Então seria R1, aí ó, R2 é 4R1. 4R1 mais R1 daria quanto? 5R1. Aí ó, mais a resistência da lâmpada daria quanto? 400. E eu não posso fazer mais nada. Porém, ele me deu uma outra informação. Qual outra informação que ele me deu? Ele me disse o seguinte: eu poderia ligar em 2. Só que quando você liga em 2, atenção para esse fato. Aí o que é que muda? Você tem lá aquela resistência que ele chama de R1. Só que é o seguinte, ó. Aqui está um caminho, tá vendo? Ó? Só que quando ele liga aqui, nesse ponto, essa resistência que está aqui ela é eliminada, que é R2. Então R2 deixa de existir. Dá um curto em R2. Vou botar lá o circuito para eles verem. Quando ele liga ali em 2, ó, aí R1 não funciona. Então eu tiro R2 da jogada e fica só R1. Então, ó, quando você aplica U igual a RI de novo, mesmo esqueminha, você vai fazer lá, ó, U igual a R vezes I, agora é a corrente 2, quando está ligada em 2, vai ficar DDP 120, a resistência agora é a resistência da lâmpada mais R1, vezes a corrente que agora é 0,5. 120 por 0,5 é 240, ficaria 240 igual a resistência da lâmpada mais R1. Duas equações com duas incógnitas iguais, a gente tem um sisteminha em que eu posso fazer, ó, 5R1 mais a resistência da lâmpada, tá dando ali 400. Só que R1 mais a resistência da lâmpada tá dando 240. Se eu fizer uma equação menos a outra, vai ficar R da lâmpada menos R da lâmpada. 5R1 menos R1 dá 4R1, igual a 400 menos 240, que é 160. R1 seria igual a 40 ohms, que seria 160 dividido por 4. Só que eu quero saber quanto vale a resistência da lâmpada. Ora, se R1 vale 40, vai ficar 240 menos 40, né? E 240 menos 40 é muito comum que dê quanto, gente? 200. Gostou dessa aula? Quer aprender mais física comigo? Você pode comprar o nosso curso, tá? A gente tem um link aqui nesse próprio vídeo. Vocês também podem me seguir lá no Instagram, @Prof. Rafael Medeiros. Aproveita para seguir o canal, curtir e compartilhar, tá? Quer ser aprovado? Vem fazer parte desse curso.